Em 1950 havia o rock, não o rock and roll, mas o rock como um estilo musical dançante que se originou do blues. Agora, do ponto de vista político, o que acontecia em 1950? E aqui a gente vai falar especificamente de Estados Unidos. Não porque seja um país melhor e superior aos outros, mas porque é o país da hegemonia, é o país que exporta a cultura, é o país que exporta o entretenimento, principalmente porque Estados Unidos foi o vencedor implícito da Guerra Fria dos anos 90, mas porque nesse período, nos anos 50, eles já estavam vivendo uma fase triunfante. Em 1950, os Estados Unidos haviam superado a Grande Depressão de 1929, então os ânimos estavam aflorados, a confiança estava acima das nuvens e os bolsos estavam cheios. As famílias viviam felizes ali dentro do seu núcleo e daquilo que eles viriam chamar de American Way of Life, que é o padrão de vida americano de se viver. Os anos 50 seriam, então, os anos de ouro, os americanos tinham superado a crise de 29, eles já estavam em certo auge, por isso já nesse momento da história eles exportavam música, exportavam cultura e exerciam uma certa hegemonia que seria consolidada posteriormente, né, vencendo a Guerra Fria, mas que aqui já estava muito iminente. Então eram os anos de ouro para os americanos, eles viviam prósperos, viviam felizes com a sociedade. A questão é que uma ruptura estava prestes a acontecer. É a ruptura do tradicional estilo de vida americano, que foi fundado e moldado na fé cristã, no amor pela família, força do indivíduo. Mas esses valores aqui, eles foram sepultados. É isso que essa canção, American Pie, vai cantar. O dia exatamente que a música morreu. Mas não é especificamente o dia que a música morreu. É o dia que morreu a moralidade, porque morreu a cultura judaico-cristã. Estava começando a se desconstruir e a colocar como um viés opressor esses moldes e esses valores, então, que tinham levado os Estados Unidos no lugar que eles haviam chegado até ali, um lugar de prosperidade. Muito bem, o que vai acontecer, e inclusive o que essa música American Pie relata, é a alusão ao falecimento de Buddy Holly, que é um dos grandes nomes da primeira fase do rock em 1959. Então foi aí, basicamente, que o rock deixou de ser uma música alegre para ser uma música de pura rebeldia, que é o que ele estaria se tornando depois com rock and roll, especificamente. E o rock and roll vai ser um dos símbolos mais evidentes da rebeldia, da revolta dessa juventude que estava transviada, dessa juventude que estava cansada dessa cultura, dessa moralidade trazida pela base judaico-cristã. E é claro, a música e a cultura, elas são inseparáveis. Música é cultura. Então, o que estava acontecendo aqui é a morte, de fato, da cultura americana, ou do American Way of Life. Isso é tão verdade que nos últimos anos, né, em 2016, inclusive já muito perto da data que nós estamos falando hoje, Donald Trump é o presidente, é o chefe de Estado que vai querer emergir, justamente trazendo de volta tais valores que com o tempo, com o transcurso dessas décadas, havia se perdido. Se perdeu e, logicamente, em consequência, se perdia também a prosperidade dos americanos. Mas muito bem, voltando aqui aos anos 50, início dos anos 60. Os anos 60, então, vai ser marcado pelo surgimento do rock and roll como um movimento de rebeldia, não mais como essa música dançante como era nos anos 50. E aí, a juventude mandava uma mensagem. Essa juventude transviada estava dizendo tchau, estava dizendo adeus a esse estilo de vida americano. Casamento, família e indivíduo. Eles estavam agora comunicando que entravam em uma outra fase, a fase da marcada rebeldia dos anos 60. Que fase era essa? A fase do sexo livre, drogas, rock and roll e o comunismo.
Eram agora esses os valores que varriam o estilo de vida dos filhos e dos jovens, principalmente aí da terra do Tio Sam. Então, na música American Pie, essa música, a gente vai ver ao longo dela o abandono a essa cultura. Agora, o que importa mesmo é o tal do sexo livre. O que importa mesmo é a liberdade dessas amarras moral, religiosas e sentimentais. Quando a gente sepulta a cultura judaico-cristã, nós sepultamos, consequentemente, a moralidade, já que não existe conceito de bem e mal se não existir Deus. Então, uma vez que eu deixo de ter uma nação pautada em tais valores, eu abandono também toda a cosmovisão de casamento, família. Isso vai se desconstruindo para outros aspectos. Por isso que aos poucos a moralidade vai se perdendo, ela dá caminho à imoralidade, uma vez que a liberdade vai jogar nesse campo de últimas consequências. Se não existe esse ser transcendental, não há essa autoridade que diga aquilo que é certo ou errado. É o próprio ser humano agora quem vai definir isso. Logo, se não existe essa cultura, ou se eu vou contra essa cultura, é inclusive o nome do movimento Contra a Cultura, é o que acontece a partir da década de 60, eu passo a não ter mais a visão do casamento. Então, essa visão, tanto na prática como na teoria do propósito e no ato de se salvaguardar, digamos assim, fisicamente para esse momento, passa a não existir mais. Então as pessoas passam a ter agora os seus relacionamentos casuais. A relação sexual, ela não é mais imprescindível ao momento de casamento, que é o maior compromisso do homem com a mulher. Agora eles decidiam quando e como querem fazer isso. Quando se perde esse tipo de elo, aos poucos se perde também todo e qualquer esforço da parte masculina, da parte do homem, de conquistar inclusive a moça, já que agora o prêmio é dado e concedido a qualquer momento. Então nem sequer há mais um apoio à visão de se trabalhar, de levar a moça num restaurante legal, todo esse tipo de boa impressão que você quer causar, de bom moço, inclusive. Essas coisas já não são mais necessárias. Já não há mais um sentimentalismo que envolve esses relacionamentos que norteiam de alguma forma. Não existe propósito em eu estar com alguém, não existe nenhum sentimento. Existe só uma vontade carnal que pode ser consumada a qualquer momento. É como se nós fôssemos animais, né? Encontrou, transou, largou e é apenas aquilo.